Uhum. Tá bom o som? Peraí. Ah, som. Aí não tem como eu ver, né? Eu não tenho feedback. Mas acho que eu tenho que falar mais alto. Tá. Tudo certinho? Eu tô compartilhando aqui da sua coisa. Deixa eu tô saindo ali atrás. Não quero fazer parte disso aqui, não. Não gostei se eu troquei. Temos uma visualização já. Tá entrando. Tá entrando? Tá entrando. Ó, pergunta pro Ricardo que já conectou com a Fratercélia. Não, eu tô assistindo. Vamos lá então. Tá entrando. Calma aí. 4, 5. Pera. Ah, pode falar aí. A introdução. Vamos lá. Amados, bom dia. Que da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo seja. Foi com bastante emoção que todos nós ouvimos o Evangelho para o nosso querido Tomás. Tomê-nos, como ele dizia toda vez que nós nos encontrávamos. E é com essa mesma emoção, com esse mesmo sentimento, ainda com os nossos corações ainda em lágrimas, é que vamos recordar do Evangelho de Jesus nessa manhã. Do livro Palavra da Vida Eterna, é a nossa palestra, Socorro e Concurso, item 9. Estou aqui fazendo essa introdução para que nós possamos ir nos conectando às equipes espirituais dos bons samaritanos, que em nome de Eurípides Barçanufo, a casa que nos acolhe, já designou para todos os lares, para todos os locais aonde essa transmissão irá alcançar. Mas os nossos corações precisam estar à altura de Jesus. Então, nesse instante, harmonizados, cheios de esperança em nossos corações e emocionados também, vamos iniciar o nosso culto de evangelho, de aprendizado, nessa manhã, com a oração que Jesus também nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós ao vosso reino, sejais feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amores, com a graça de Deus e de Jesus, vou melhor do que eu posso merecer, mas deixo a pergunta, perguntando aqui nesse momento, como vai você? Como é que você está nesse período de pandemia, nesses meses que nos fez refletir e fez também sairmos do nosso centro de egoísmo? Como que você está nesse período que parece que as pessoas voltam a viver
dentro de uma normalidade, muitas vezes sem lógica, como se nada tivesse acontecido, ou como se não estivéssemos beirando aos 100 mil mortos no Brasil. Um período esse que nos faz refletir. Choramos pelos mortos da China, choramos pelos falecimentos, que é melhor dizer assim, da Itália, mas não paramos para refletir e chorar, fazer as nossas preces, as nossas vibrações para aqueles que voltaram pelo Covid na terra do Cruzeiro. Aonde estão os nossos corações? Jesus, nosso mestre de amor, nos ensina que aonde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Porque nós não poderíamos entesourar tesouros que a traça e o tempo corrói. Ou seja, desta vida levaremos apenas aquilo que cabe no nosso espírito imortal, que deixa o corpo físico, esse burrinho, como dizia a mãe de Divaldo Pereira Franco, esse burrinho, esse jumentinho que me leva de um lado para o outro, para voltar para o Pai, nas suas infinitas moradas, na essência de uma centelha divina, como nos conta o Livro dos Espíritos. Como voltar à normalidade sem ter nos encontrado com nós mesmos? Porque durante todo esse período de pandemia que ainda estamos vivendo, nós percebemos que ter não significava absolutamente nada. Temos muito, mas somos ainda muito poucos. E é o tema de hoje, que está no livro Palavra de Vida Eterna, que é o item 9, Socorro e Concurso, começa com uma passagem de Marcos 8.5, aonde Jesus ele pergunta: o que tens para mim? E essa pergunta ainda ecoa séculos depois. O que tens para me dar? Tânia, eu não estou entendendo. Na passagem do sermão, aonde Jesus, após fazer o sermão lindo da montanha, código de vida, dentro das leis universais, ele se vê com uma multidão de quase 5 mil pessoas, sentado na relva, ouvindo-lhe. A magnitude do mestre era de tamanha grandeza do governador planetário, que a sua voz tinha alcance que os microfones da Terra, os mais sutis, os mais novos, de tecnologias mais avançadas, não tinham, não tem. Ele falava para aquela multidão que não o via mais de tão imensa que era, mas escutava plenamente a vossa voz. E ao terminar o sermão, com a multidão ali toda, os discípulos lhe cercam e lhe perguntam: mestre, o que vamos fazer? Não podemos deixar essa multidão voltar para a sua casa sem alimento, debaixo desse sol a pino? O que podemos fazer? E Jesus demanda uma outra pergunta: o que tens para me dar? E ainda Tomé, muito assemelhado a nós, ainda dentro da rebeldia do espírito que necessita aprender, simplesmente diz assim: como que tens para me dar se essa multidão está com fome? Essa multidão está com sede. O que tens para me dar como? O que podemos fazer? E o mestre, espírito imperturbável, porque conhece do fio do nosso cabelo a unha dos pés, reconhece a necessidade de todos os espíritos e governa o nosso planeta com a mão suave de um bom comandante, com calma, ele faz novamente a pergunta: o que tens para me dar? E então os discípulos procuram, no meio daquela multidão, algo e encontra pães e peixe numa quantidade que daria só para uma pessoa e uma pequena bolsa de água. E a partir desse instante, pela lei da física quântica, pelo magnetismo,
com auxílio dos espíritos ali presente, que não se vê, porque o espírito é igual ao vento, não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas não podemos dizer que não existe. Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes para que todas aquelas pessoas pudessem se alimentar e ainda sobra. E Emmanuel, ele pega essa passagem que está, bem essa frase, no capítulo 8 de Marcos, no item 5, o que tens para me dar, e nos faz refletir. O que temos para dar para o Cristo nesse instante. O que temos dado para o Cristo durante a nossa passagem terrena. Qual tem sido a nossa contribuição para aqueles que estão ao nosso lado. Menos afortunado não só financeiramente, mas emocionalmente, mentalmente. Quanto temos dado? Porque a espiritualidade depende de nós para realizar o concurso do bem. E nós não somos assim, tão inertes, a ponto de não podermos ofertar algo, por mínimo que seja, um pensamento de bem, uma prece, um silêncio, sempre é algo que pode ser dado para que a espiritualidade transforme para aqueles que mais necessitam. Nesse momento tivemos nessa semana um rebuliço nas redes sociais, porque a Tami, que se transformou-se agora em um rapaz, tem um filho, é um dos personagens de propaganda da Natura. E vimos ainda o egoísmo humano se preocupando com uma propaganda, enquanto inúmeras pessoas estão com fome, e pouco foi dito a respeito daquelas pessoas que doaram ração para um morador de rua e doaram comida com chubinho para os moradores de rua. Ainda a aparência nos é preocupante, porque o que nos importa se esse rapaz tem uma filha e há algum tempo atrás ele era uma moça. Um dia, um homossexual, que agora chamamos de homoafetivo, e para mim é a forma mais adequada, porque o homossexualismo no século XIX significava doença, e os nossos irmãos homoafetivos não são doentes, são espíritos que decidem a sua vida tal como nós decidimos a nossa. Ser homoafetivo ou heteroafetivo não significa absolutamente nada. Se seguimos a conduta de sermos um homem de bem, como está no Evangelho, fazendo para o outro somente aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Mas um irmão chega para Chico Xavier, homoafetivo, e ele diz assim: Chico, não sei se poderei estar dentro do espiritismo. E o Chico diz: mas por que, meu irmão? Tem se dedicado tão bem? É assíduo na tarefa da sopa, em nossas reuniões sempre está presente, organizando as filas, distribuindo um lenço para uma mãe, pegando um copo de água para quem precisa, socorrendo aquele que desmaia em meio às psicografias. Tem sido tão atento, sai para fazer oração nos lares daqueles que estão doentes, o Evangelho. Porque você está a me dizer que não sabe se ficará dentro da doutrina. Ele diz: Chico, eu tenho uma outra condição. As pessoas de meu interesse afetivo são do mesmo sexo que eu. Eu não me interesso por mulheres, eu me interesso por homens. Então eu creio que eu não posso assim permanecer na doutrina. E Chico Xavier olha para ele e diz: Jesus não está preocupado com o que você faz do umbigo para baixo. A preocupação do Cristo é o que você faz do umbigo para cima. Então continue com as vossas tarefas, fazendo sempre para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. E mesmo que não lhe respeitem, mantenham respeito, porque não importa o que recebemos, e sim o que damos. E não seja promíscuo, seja apenas de um único relacionamento e não de vários relacionamentos.
Então, Chico já nos ensinava nos idos de 1940, 1950, que a condição sexual do outro é de responsabilidade única e exclusiva do outro, assim como as nossas condições é de responsabilidade única e exclusiva nossa. O outro não me faz feliz, o outro não me faz triste, porque a Tânia, como espírito imortal, é responsável pela sua evolução, é responsável pelas suas atitudes, é responsável pelo aquilo que plasma, é responsável pelo aquilo que pensa. Temos visto ódio deslistado na internet. Destila-se ódio politicamente, destila-se ódio socialmente, destila-se ódio de forma racial, destila-se ódio de todas as formas, esquecendo que somos irmãos em Cristo. Esquecemos que somos diferentes, mas somos únicos na essência que o Pai nos criou. Conta-nos no livro do Espírito que fomos criados simples em ignorância, à semelhança de Deus Pai. E eu estou ainda para entender como fomos criados à semelhança de Deus Pai e nos afastamos tanto de Deus Pai. Porque tudo que implica para o mal ainda está tão fortemente em nós. E uma vez, Kardec pergunta para os espíritos: por que há o mal na Terra? E os espíritos da verdade, responde para Kardec: porque os bons são omissos. Somos omissos quando silenciamos diante de uma agressão. Somos omissos quando achamos que vamos ganhar a luta nos gritos. Porque quando queremos chamar um passarinho, não é no grito que nós vamos fazer. É necessário chamar ele de forma mansa. Pipiu, 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 para que ele possa vir. Quando fazemos alarde, quando gritamos, quando entramos no estado da loucura, fugimos da razão e da racionalidade, como nos ensina Joana de Ângeles. O mal e o bem caminha dentro de cada um de nós, mas a escolha para que lado penderá depende de nós. Lembremos sempre que, como espírita, como cristão, como ser humano, como filho de Deus Pai, temos que contribuir nesse momento para a transição planetária. Transição planetária essa que, através da voz de nossa querida Joana, através da voz de Divaldo, nossa querida Joana nos relata que se firma mais contundente no ano de 2065. Mas ainda agora é necessário enfrentarmos um vírus que é mortal, mas que não vemos. Pensava-se numa terceira guerra mundial algum tempo atrás, não é mesmo? Tivemos aí um ano passado mais crítico politicamente e chegamos até a pensar que teríamos uma terceira guerra mundial. Não, o que nós tivemos foi o próprio planeta nos ensinando que por algum tempo era necessário nós sairmos das ruas, das cidades e silenciarmos dentro dos nossos lares, para que a terra se reconstruísse. E ainda os amigos espirituais nos falaram que nesse período que a pandemia se instaurou de forma mais aguda, os espíritos que transitavam perambulando entre a terra e as outras moradas ficaram perdidos porque não acharam, não encontraram pelos bares, não encontraram pelas boates, pelas casas noturnas, pelas biqueiras de droga, a costumais, né? Multidão. E assim, os espíritos socorristas samaritanos, a Pleiade que trabalha em nome de Jesus, do bom anjo Ismael que conduz o Brasil, pôde fazer o socorro desses espíritos que estava iludido durante muito tempo. E através das vozes, de psicografias, de mensagens, eles têm nos estimulado a ter fé, a ter esperança, a acreditarmos de que nada está por acaso, que não cai uma folha da árvore sem que Deus nos conduza de uma forma soberanamente sábia, respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando a nossa condição evolutiva. Jesus, de forma alguma, ele vai acabar com o jardim, porque uma ou outra erva danina está consumindo ali as folhagens. O Cristo
vai retirar uma a uma dessas ervas daninhas para conservar o jardim. E já dizia no Chico Xavier, o planeta X, cada vez que ele passa mais perto à Terra, espíritos que estão nas mesmas ondas vibratórias são atraídos para ele. E aí nós vemos mortes, os desencarnes, que assim eu gosto de dizer, em massa. E se nós ainda estamos aqui, nesse período, se nós ainda estamos aqui, com as nossas faculdades mentais em plena condição, é porque o Cristo está nos perguntando, através dos amigos espirituais, o que temos para dar, o que temos para contribuir, o que temos para entregar. O que podemos fazer? Quando essa pandemia acabar, porque ela ainda não acabou, estamos nos fazendo de ouvidos moucos. Queremos voltar para a vida que tínhamos antes, como se isso fosse possível voltarmos à normalidade. Não seremos mais quem fomos, porque transformados fomos pela dor. Quando o barro entra no fogo quente, ele sai um lindo vaso. Quando a cana de açúcar passa ali pelos grilos, sai um delicioso caldo de cana. Quando o carvão permanece por grande tempo dentro das minas, vira um diamante. Então é no atrito que nós vamos virando diamantes, espíritos com a grande evolução para auxiliar outros espíritos. Mas ainda enquanto estamos engatinhando nessa evolução, que olhemos para o outro com respeito, que olhemos para o outro nos colocando na sua condição, que possamos dar mais valor para aquilo que as pessoas podem ofertar, não material do que materialmente. Tudo é muito passageiro. O que fizemos com as inúmeras compras que realizamos no final do ano passado? Eu duvido que você não tenha uma peça nova, um sapato novo, algo novo que não foi usado. Diminuiu-se o ritmo. Foi necessário para que pudéssemos olhar para dentro de nós mesmos e nos reconhecermos. Quem é a Tânia? Do que de fato ela gosta? O que lhe dá prazer? O que lhe dá alegria? O quanto ela tem contribuído dentro do seu seio familiar? Qual tempo ela tem dado para essas pessoas que estão à vossa volta? A pretexto de fazermos a caridade, muitas vezes nós fazíamos ela fora do lar, porque a nossa agenda é sempre muito cheia. Não nos permitíamos fazer essa caridade dentro da nossa casa, na plenitude que se fazia necessário. E de repente, tudo pausa, e é dentro do nosso lar que nós vamos encontrar os espíritos com quais nós temos que ter a maior afinidade. E a afinidade, ela se cria na relação do cotidiano. Esses irmãos que aqui conosco partilham o seio familiar, necessitam aprender conosco, mas nós também temos muito a aprender com eles. Muitas vezes, as festas de aniversário, inclusive os meus mesmo, nos últimos 2 anos, o meu aniversário foi comemorado no Bovinos, um restaurante que eu adoro, uma churrascaria, lá da Alameda, que eu gosto, que eu adoro. Mas de repente, pausou-se tudo e os demais aniversários foram comemorados em casa. E nós vimos bolos lindos, mesas de café da manhã que eu nunca tinha visto. Já viram mesas de café da manhã lindas postas para contemplar o aniversário? Almoços que foram feitos dentro do próprio lar? Massas, feijoadas, comida mineira, nordestina? E tudo isso era feito pelas próprias mãos das pessoas que se amam, das pessoas que muitas vezes não tinham tido tempo para se entender, das pessoas que muitas vezes não tinham tido tempo para se ver. Agora nós conseguimos nos olhar detalhadamente no espelho e denotar
quais são as nossas características físicas, mas quais são as nossas características espirituais. O culto do Evangelho no lar ganhou mais força. Contou-nos Mariana, o Espírito que orienta a nossa casa, que parece estrelas, uma luzinha acendida sobre cada casa e que está lindo de se ver. Porque alguns irmãos acreditavam que por ir a Fratecebe, a Nova Era, a Rosa Mística, a Casa do Caminho, a Alta de Souza, não precisavam fazer o culto do Evangelho no lar. E essas casas, agora fisicamente fechadas, mas abertas espiritualmente, porque os lares receberam, em particularidade, as palestras através da tecnologia, do Facebook, do Twitter, do Instagram, desse último, qual que é o nome, Nath, que nós estávamos? Google Meet. Google Meet. Então, nós tivemos o culto adentrando o nosso lar. E com isso, nós começamos a ter comunhão de paciência, a comunhão da fé, a comunhão da esperança. A comunhão de muitas vezes fazer de ouvidos moucos. Porque às vezes a gente quer dizer tudo, mas quem não diz está sempre com a razão. Porque quando há uma discussão, ninguém mais tem razão. Todos já perderam. E os lares, que era sempre o ponto de reflexão nas nossas salas de acolhimento, nas nossas entrevistas, em nossas casas espíritas, tem sido o ponto de acolhimento espiritual da família física e da família espiritual também, que sempre nos segue, que sempre nos visita. Então, quando Cristo nos pergunta o que tens para nos dar, nos leva a uma reflexão do que nós temos nesse período para dar para o Cristo, feito de nossas próprias mãos. Ainda no Evangelho, tem uma passagem que eu acho linda, maravilhosa, muitas, mas essa também me toca o coração. Conta-nos de uma mulher de muitas posses, que tem uma filha, e ela sai com essa filha para o subúrbio e leva na sua carruagem, porque esse conto já é daquele século que ainda, 18, 19, que ainda as carruagens eram puxadas aos cavalos. Essa senhora na sua carruagem tem de tudo. Tem alimento, tem roupa de frio, tem cobertor, tem remédio. Essa senhora tem a Bíblia e ela vai de lá em lá. Nunca pergunta que religião tem. Sempre lê uma palavra do Evangelho, de Marcos, de Lucas ou de Mateus, que é a presença de Jesus. Deixa algo que aquela família lhe precisa e sai apressada para outra casa. E se alguém diz que tem um ente querido no hospital, ela vai até o hospital para fazer a visita e para dizer que a família em questão já foi auxiliada. A sua filha também leva roupinha de bebê, leva gorros, leva meia, confeccionado por ela mesma. Porque ela diz, filha, nada tem de ti a não ser ainda as mãos, porque o dinheiro nem a mim pertence e nem a você, é um empréstimo concedido. E eu tive o prazer, emendando aqui, de conviver com o nosso irmão Tomás. E o nosso irmão Tomás, que falava para mim, Tomenos, e que tinha por mim um amor, um amor de menina, de filha. Sempre me dizia, menina Tânia, ou Tânia querida, minha filha. Ele sempre dizia que tudo que ele tinha era um empréstimo concedido por Deus. E que não era dele. E que ele só tinha que direcionar esse empréstimo. E direcionou esse empréstimo muitas vezes. Mas não fez só financeiramente. Foram muitas vezes que nosso irmão dormiu poucas horas. 2 horas e meia só por noite. Ainda na época em que as bengalas e a cadeira de roda ainda lhe assegurava ali a condição de andar de um lado para o outro. Mas realizava a confecção das próteses com suas próprias mãos, para que as pessoas que não tivessem condição pudessem recebê-las e voltar a sorrir. E ele dizia para mim que nada era mais emocionante para ele do que ver alguém sorrindo.
Então nosso irmão deu algo com as suas próprias mãos. Não só o recurso para a construção, como disse aqui o nosso irmão Mauro, da Fabiano de Cristo, não só o recurso para as cestas básicas da Casa dos Espíritos Rosa Mística de Nazaré, mas o recurso que ele dava com as suas próprias mãos, que ele fazia questão dele mesmo fazer e entregar. O recurso da palavra do Evangelho, que ele sempre tinha para ofertar. E o recurso de receber os amigos num café da tarde, porque não precisava marcar hora e nem dia, mas que você chegasse às 16 horas na casa do Tomenos, em sua mesa tinha sempre um bolo, um pão, algo para um delicioso café e uma xícara de chá, para receber os amigos, para aquela conversa que dizia ele que alegrava muito. Ele passou pelas nossas vidas e deixou muito. E tenho certeza que também levou muito de nós. E que possamos olhar para esse irmão que viveu dentro das características de um homem de bem. Falando sempre muito baixo, de forma muito assertiva, chamando de canto aqueles que ele precisava ter uma conversa mais de repreensão, com a severidade que muitas vezes o momento necessitava, mas com a brandura que havia sempre em seu coração. Que ele seja um exemplo para nós mais próximo, porque quando nós falamos de Jesus, falamos de Chico, falamos de Joana, falamos de Dr. Bezerra, falamos de Divaldo, a impressão que temos é que estamos falando de seres inatingíveis e que jamais vamos alcançar, mesmo que nós nos esforcemos. Só que quando nós estamos falando de um espírito que conviveu conosco no dia a dia, com as mais perfeições de moral, de respeito para com a vida, para com o outro, nós vemos que temos muito ainda para chegarmos e fazermos igual, e que é possível. Ele sempre dizia para mim, nos meus momentos de maiores tristeza, não desanima, menina Tânia. Querida Tânia, não desanima, minha menina Tânia. Não desanima porque a Rosa Mística de Nazaré precisa de você. Alguém sempre vai precisar de nós. Que tenhamos pães, que tenhamos peixes, que possamos sair da inércia, de olhar somente para os nossos umbigos e acreditarmos que só estamos na condição de receber. Que possamos doar, que possamos entregar para cada um o que há de melhor dentro de nós. E se nós ainda não sabemos o que há de melhor dentro de nós, busquemos dentro da reflexão do Evangelho, das leituras, das palestras disponíveis no YouTube, palestras como Divaldo, palestras lindíssimas, que fez a cirurgia e graças ao bom Deus estará ainda conosco, Rosando Kringey, Haroldo Dutra, que nos esclarece, que faz nos entender. Nós temos mais de 1000 questões nos livros dos Espíritos, mais de 1100 questões que nos faz refletir sobre a nossa passagem na Terra. Não nos enganamos, não importa qual seja o motivo, que seja um acidente, que seja doença, que seja o vírus, vai ser somente uma desculpa para dizer que o nosso tempo aqui, nessa escola de aprendizado, terminou. Vamos voltar para a verdadeira morada e que possamos ser recebidos em festa, ao invés de sermos recebidos em lágrimas. Porque o nosso irmão foi recebido em festa, porque ele tinha uma qualidade, inúmeras, mas uma qualidade que ele fazia questão de seguir à risca, que a mão esquerda nunca soubesse o que a direita estava fazendo. Então que nós possamos também viver ofertando um sorriso, uma palavra, um incentivo, algo de nós,
para o outro, para que ao deixarmos esse planeta de passagem, voltemos para casa e possamos ser recebidos por esses amigos que foram antes de nós. Que possamos mostrar para o Cristo que as nossas mãos não estão vazias. Ela está cheia de coragem de prosseguir, de boa vontade, de verdade do Evangelho, de discernimento, de amor, de esperança. Vamos sair da inércia. Vamos colocar algo que reflita em nossas páginas a esperança e a consciência desperta. Não dá mais para dormir e dizer que não sabíamos. Não temos mais esse tempo. Por algum tempo vamos falar só com os olhos, porque as nossas bocas estarão tampadas com uma máscara, porque esse vírus é invisível e busca-se, e já se faz alguns testes da vacina física. Mas e a vacina espiritual? Temos usado ela? Que é a da coerência, é de não julgar o outro, é de não sair por aí odiando Deus e o mundo, dizendo eu estou com raiva. Temos todo o direito, como diz o budismo, de estarmos com a raiva, mas de não permanecermos com a raiva nunca. Temos o direito de nos magoar, mas não ficarmos com a má água, como disse o Chico Xavier, no coração. Temos todos o direito de odiar, mas não de adoecer no ódio, porque o ódio é o amor que adoeceu um dia. Podemos passar por todos os sentimentos, só não devemos estar neles por resto das nossas encarnações, remoendo aquilo que já passou, que não vai voltar mais, que não tem mais como se fazer, e deixando de olhar para o presente e pensando demais no futuro. A depressão que assola nesse século, em cada 10 famílias, uma pessoa em cada 10 famílias, é o olhar constante da tristeza e da mágoa, da decepção, das coisas que insistimos em dizer que não deu certo. E muitas vezes não é porque não foi feito do nosso jeito que não deu certo. Tudo concorre para o bem. A nossa reencarnação também. E não estamos soltos ao léu, à revelia. Espíritos, amigos, protetores, mentores espirituais, nos conduz com sabedoria e podemos ouvi-lo se abrirmos os nossos corações. Porque eles falam conosco através de uma música, de um livro, através de uma mensagem, de alguém que chega desconhecido do seu lado e te fala algo. Eu me lembro que eu estava levando alimento na Praça da Sé. No momento de tristeza profunda, de agonia, minha alma estava em choque. A Rosa Mística de Nazaré depende da casa das 5 mulheres em sua totalidade, financeiramente. E eu estava sem recursos, até mesmo para nosso sustento, passando todos os tipos de necessidade e de privações. Estava mais um domingo, como hoje, meio que frio, mas o sol ainda saía, na Praça da Sé, levando as marmitex para os moradores de rua, quando um homem, ao pegar a marmitex, olhou para mim, que ali estava, fazendo um cordão, porque atrás de nós estavam os carros com todas as caixas de isopor. Fazíamos um cordão em prece ali naquele momento, enquanto que os homens faziam a distribuição do kit. O kit era água, laranja e pão e a marmitex alimento. Quando ele olhou para mim e disse: dizem que Deus não está nesse lugar, mas o Divino Espírito Santo manda lhe dizer que essa dor vai passar, que todas as coisas que estão lhe acontecendo serão passado daqui a algum tempo, porque você vai superar e a casa ficará aberta. Eu recebi aquilo porque eu sabia que poderia não ser o Divino Espírito Santo, porque é sempre uma palavra mais do católico e do espírita, do evangélico, mas era um espírito soprando no ouvido daquele irmão, para que eu não perdesse a força e nem a coragem. Então a depressão nos faz olhar para trás e perdemos a ocasião de estarmos agora com lucidez. E a ansiedade
nos inquieta pelaquilo que ainda vai acontecer. E quando caminhamos com ambas, nós perdemos o controle do presente. E o presente está aqui para ser vivido da melhor forma. Com a disciplina, como disse Emmanuel, mas com a coragem e com a fé que o momento oferece. Não temos que sair alardados com medo, meu Deus do céu, eu estou com medo dessa pandemia, me socorre, me ajuda. Mas também não podemos ser incoerentes e sair sem a máscara, sem o álcool gel, sem a mínima necessidade. E passear no parque simplesmente porque abriu. Fazer um churrasco e reunir 50 pessoas da família porque a casa é minha. Vamos fazer uma festa de aniversário num restaurante tal, porque os restaurantes já estão abertos. Tenhamos discernimento. Esse vírus que não vimos, ele vai se encontrar a vacina há algum tempo. Mas a vacina que nos protege do pior dos vírus, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, ela já foi dada por Cristo há mais de 2000 anos, quando ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Dá ao outro aquilo que tiveres. Dá a sua túnica, ele disse. Porque estamos acostumados a dar o que nos sobra. E esse é o momento de partilhar o que temos. Dividir aquilo que temos, não aquilo que nos sobra e que não queremos mais. Existem algumas pessoas que faltam discernimento e vergonha. Porque simples e puramente, elas dão aquilo que nem o lixo quer receber. Esse momento é para darmos aquilo que temos de melhor. Aquilo que ainda podemos dividir para com o outro. Não é para darmos apenas aquilo que não nos serve mais. Esse momento não é para que nós possamos nos refugiar dentro do nosso egoísmo, em pânico e medo, alarmantes, dizendo: meu Deus, eu vou pegar o vírus, eu vou morrer. Mas é um momento de consciência. O que eu devo ou não fazer. As minhas atitudes não podem prejudicar o outro. Eu não vou usar máscara. Eu não estou apenas me prejudicando, mas eu posso prejudicar o outro também. E quando eu firo o espaço do outro, eu estou ferindo a lei de justiça e de caridade, que nos explica tão bem o livro dos Espíritos. Então as minhas atitudes têm que ser coerentes com o Evangelho. As minhas atitudes têm que ser coerentes com a prática do bem. Eu não posso falar em bem lindamente, explanar maravilhosamente, fazer palestra maravilhosamente, se eu, enquanto Tânia, não vivo isso na minha vida. Se eu, enquanto Tânia, não vivo isso dentro da minha casa, não vivo isso dentro do meu dia a dia. Eu serei reconhecida como espírita, não pelo muito dizer, mas pelas minhas palavras. Não pelas minhas palavras, me perdoe, pelo meu muito dizer, mas pelos meus exemplos, pelas minhas atitudes, pelaquilo que eu faço. Longe desse holoforte que é essa câmera, longe das redes sociais, mas no dia a dia, aonde só quem vê é Deus, aonde só quem sabe é a minha consciência, Tribunal Supremo. Não entesoures no seu coração o ódio, a ganância, o desespero e o medo. Entesoure a esperança, a fé, a razão, a convicção de que tudo é do Pai, que nada está fora do planejado, que os espíritos têm feito superiores, têm feito a organização desse planeta e principalmente da terra do cruzeiro, que, como nos diz Haroldo Dutra, essa terra que através do pedido de São Luís nos recebeu. Porque o espírito de São Luís, conta isso para terminar, o espírito de São Luís chegou para Emmanuel no plano astral, espírito de São Luís, que também nos fala no Evangelho, chega para Ismael, no plano astral, e diz: é necessário retirar do orbe astral da Europa alguns espíritos que muito erraram, que estiverem em muitas guerras. Pode a terra do cruzeiro receber esses espíritos que estão falidos até o momento em suas atitudes morais? Ismael, esse espírito que tanto ama, esse espírito que foi filho de Abraão, que só um espírito que foi reprimido de amor é capaz de amar tanto, nos acolhe nessa terra, nós, espíritos errantes, que viemos de muitas batalhas, que adorávamos uma espada, adorávamos a luta, o duelo, a guerra, os palácios, as festas mundanas. Fomos recolhidos na terra do cruzeiro,
para deixarmos para trás o homem velho e iniciarmos o homem novo, aonde até hoje, séculos depois, ainda estamos construindo esse homem. Então não reclame do Brasil, não, porque essa terra que nos acolheu pode ter corrupção, sim, pode ter político desonesto, sim, até mesmo políticos esses que não andam bem equilibrados. Mas tem Ismael no comando de tudo, tem os bons espíritos nos auxiliando, tem Chico no plano espiritual, Dr. Bezerra e Manduce, veneráveis amigos, tantos outros, Eurípides Barçanufo. Tem espíritos que nos orientam e que nos conduz e que nos receberam aqui para que dentro das dificuldades dessa terra pudéssemos amar essa terra. Então não há outro lugar para nós, espíritos que fomos exilados de outro orbite, espíritos também que fomos exilados de outro continente. Não há lugar melhor para se estar. Uma terra onde tudo dá, uma terra quando um inverno ele ainda sai o sol para clarear os nossos dias. Uma terra que não se morre de fome por falta de alimento, mas sim por falta de solidariedade, de fraternidade. Uma terra onde o sol nos aquece todos os dias, nos ensinando que aqui nós podemos ser fraternos, podemos receber, podemos abraçar e podemos, nesse instante, sermos para o outro o melhor que pudermos. Sei que os abraços nesse instante estão contidos, mas não se abraça só dessa forma. Se abraça com uma palavra carinhosa, com uma conversa e com os ouvidos também. Vamos nos despedindo da palestra, porque nós já estamos a falar quase 1 hora. Perdoe-me, meus amigos. Então vamos passando para a parte de encerramento dessa palestra, com o coração ainda em nosso irmão Tomás e com todo o aprendizado que ele nos deixou e com todo o amor e abraço que ele sempre nos deu fisicamente e espiritualmente. E com a convicção de que nós recebemos um pedacinho do céu na terra. E Jesus, ele sempre disse que era para nós angariarmos amigos, porque quem tivéssemos amigos teria um pedacinho do céu na terra. Então, quem teve a convivência do nosso irmão Tomás, teve um pedacinho do céu na terra. As nossas preces, as nossas vibrações nesse instante, para que possamos estar em conjunto, em harmonia, não só com a família dele, para que receba o nosso abraço espiritual, o nosso conforto espiritual, em nome de Deus e de Jesus, de Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, e dos amigos espirituais, de todas as casas Coimã, que faz uma corrente nesse momento de apoio e solidariedade à nossa dor. E com certeza de muita alegria lá no espaço. Eu vou fazer a prece de Cáritas, meus irmãos, como vibrações nessa manhã, porque eu creio que ela falará por nós aquilo que nós, embargados de emoção, não conseguimos falar nesse instante. E logo em seguida, eu farei a prece da fraternidades, que é a prece habitual da nossa casa, onde os nossos irmãos, amigos da Frateceb, ministram o passe sobre essa prece, que auxilia o nosso espírito, a nossa matéria e a nossa mente. Vou pedir para a minha afilhada, que está aqui me ajudando na gravação, a colocar no Google e já procurar a prece para que depois eu possa ler. E vou fazer as vibrações nesse instante, mas estou aqui nesse bate-papo para que possam pegar uma jarra de água e colocar um copinho de água, uma jarra, uma caneca. Coloque na mesa, confie nos amigos espirituais que já estão dentro da sua casa, que vai lhe ministrar o tratamento que você precisa, assim como eu sei que vou receber o meu, vai harmonizar o seu lar, porque a falange que trabalha na casa da fraternidade, na verdade, não é casa, me perdoe, a fraternidade espírita Eurípides Barçanufo, ela é imensa, dirigida sempre pela nossa irmã Letícia, mas é imensurável.
Então nos acolhemos nesse instante, refugiando o nosso pensamento naquele Cristo lindo que tem na porta de entrada da Casa Frateseb, que nos acolhe quando a gente chega naquele salgão, que nos recebe junto com os nossos irmãos. Mentalizemos a figura do Cristo ali dentro da Frateseb. Nos mentalizemos dentro da Frateseb, essa casa que nos acolhe, que nos aconchega, e dizemos: Deus nosso Pai, vós que sois todo o poder e a bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a cura àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, fecunda e infinita, permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé e a esperança. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e razão, dá-nos a simplicidade que vai fazer de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e imensurável imagem. Que assim seja, graças a Deus. Prece de encerramento, prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, me perdoem muitas vezes a palavra tão engasgada, a voz tão embargada. É que desde ontem meu coração ainda sente muito pelo retorno de nosso irmão. Mas tenham certeza que quando passarmos pelo limiar dessa porta, dessa grande janela que nos leva para a nossa verdadeira morada, Ele estará ali a nos receber. E cada um de nós será chamado da forma querida que Ele sempre chamou, e eu, em particularmente, de querida Tânia ou de menina Tânia. É um prazer sempre estar com os amigos da Frateseb, é um prazer sempre receber o convite do nosso irmão Abreu, do nosso irmão Mauro, do nosso irmão Ricardo, Maurinho, todos os nossos irmãos dessa casa querida, que sempre me recebe com amor, com carinho. É sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Mas eu creio que logo, logo, com a permissão da espiritualidade maior, da federação e da USE, nós estaremos nos reunindo fisicamente. Talvez não poderemos nos abraçar, como eu gosto, mas mesmo com a máscara em meus olhos, vocês vão ver o meu sorriso, a minha alegria e vão receber o meu abraço espiritual. Final de semana seja de paz, grande paz, esse dia que se ensolara lá fora, seja de descanso, refazimento físico e espiritual, em nome de Deus e de Jesus e de Maria, a nossa Mãe Santa. Um abraço carinhoso, um beijo com muito carinho. Até breve.